Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao vídeo sobre eficiência de fonte senoidal e transferência de potência. Nós estamos fazendo uma série de vídeos preparando para o projeto de filtro, estrutura de casamento e utilização do VNA. Neste vídeo veremos o que nós vimos até aqui, nossa teoria, definição de eficiência da fonte. Tivemos um problema com a definição, nos vídeos anteriores observamos isso, e veremos algumas aplicações e exercícios. E finalizaremos com considerações. O que nós vimos até aqui? O que nós temos de ferramentas? Definimos a questão da fonte, que apresenta uma potência máxima disponível que ela é capaz de fornecer, e temos uma carga que estamos interessados em saber qual é a potência máxima transferível para a carga. Em que situação isso ocorre? No vídeo anterior nós vimos como calcular a tensão na carga, como calcular a corrente do circuito, como calcular a potência na carga, como calcular a potência na fonte, dissipada na fonte. Sim, a bateria do teu celular não esquenta quando você usa durante longo tempo e você está perdendo calor. É potência dissipada na fonte, na bateria, por exemplo. Como calcular a potência total da fonte e como calcular a eficiência de um modo correto, que até agora deu problema. Aí temos a tensão na carga, aplicando o divisor resistivo, a corrente que percorre o circuito e a carga, sucessão em série, a potência dissipada na carga em watts, a partir dos valores eficazes ou RMS. Vamos agora abordar com mais cuidado a eficiência da fonte. Vamos definir inicialmente a eficiência de transmissão de potência da fonte por potência transferida à fonte pela potência total disponível. Essa equação está matematicamente correta, mas a física deixa a desejar. Podemos inclusive defini-la com porcentagem, mas ainda assim, lembrando, matematicamente correta, mas a física deixa a desejar. Vamos ver algumas aplicações e exercícios. Uma fonte senoidal, saída eficaz de 12 volts, impedância de 50 ohms, carga de 100 ohms. Agora queremos calcular as tensões de pico da fonte eficaz sobre a carga, tensão de pico na carga, corrente RMS que percorre o circuito e as diversas potências na fonte, na carga e a potência total fornecida pela fonte. E finalmente, a eficiência da fonte nesta condição. A tensão de pico da fonte é dada pela equação mostrada, em função do valor RMS e raiz de 2. Obtemos 16,968 volts, sinal senoidal. A tensão eficaz sobre a carga, agora vai ser divisor resistivo, 8 volts. A tensão de pico na carga, aplicando a relação da onda senoidal, raiz de 2, 11,312 volts. E a corrente eficaz, divisor resistivo, teremos 0,08 amperes ou 80 miliamperes. Então agora temos todos os valores de tensão e corrente. A potência sobre a resistência da fonte, dissipada na fonte, cerca de 320 miliwatts, P igual a R ao quadrado. A potência sobre a resistência da carga, 0,64 watts ou 640 miliwatts. Também podemos calcular de U vezes I, 640 miliwatts, confirmando o cálculo anterior. Ou também podemos calcular dessa equação de definição, de novo encontrando 640 miliwatts. Então você tem aí três maneiras de calcular a potência na carga. A potência total fornecida pela fonte. Você vai somar a potência da fonte para a potência da carga. Somando os dois, você tem 960 miliwatts. Essa é a potência fornecida total pela fonte. A eficiência da fonte, na nossa definição ainda, nós estamos trabalhando nela, é a relação entre a potência que você está utilizando realmente na carga e a potência total que é fornecida. A potência na carga 0,64 watts, a potência total 0,96 e temos cerca de 66,7% de eficiência. No próximo exercício, agora nós temos uma carga de 25 ohms e nós vamos repetir todos os itens que nós fizemos no exercício 1. Primeiro, tensão de pico da fonte, encontramos 16,968 volts, tensão eficaz, 4 volts, tensão de pico 5,656 volts, a corrente eficaz 160 miliamperes, a potência sobre a resistência da fonte 1,28 watts, a potência sobre a carga e agora, interessante, uma coincidência, mesmo com um valor diferente, nós encontramos a mesma potência. Quando nós calculamos o exercício anterior sobre uma carga de
100 ohms, encontramos 640 miliwatts. Agora calculamos para 25 ohms, um quarto, e encontramos a mesma potência, 640 miliwatts. Interessante, vamos guardar isso na memória. Podemos calcular agora das outras maneiras, como foi feito no exercício anterior, todos eles confirmando o valor de 640 miliwatts também. A potência total agora do circuito, da fonte, fornecida pela fonte, a potência total fornecida pela fonte. Você vai somar as duas potências, da fonte e da carga. Teremos 1,92 watts. Vamos usar essa nossa definição de eficiência, que está meio estranha, então valores, mas vamos lá. E encontramos 33,3%. Isso já nos deixa preocupados. A fonte está entregando a mesma potência para a carga nas duas situações, 100 ohms e 25 ohms. Que a eficiência é diferente. Estranho. No nosso próximo exercício, nós vamos agora ter uma visão geral desse comportamento. Nós temos a fonte de 12 volts, impedância de 50 ohms, e vamos ligar agora a cargas diferentes, de 12,5 ohms, 25, 50, 100 e 200 ohms. E vamos observar o comportamento. Vamos determinar corrente no circuito, tensão na carga, MRMS, potência na carga, potência na fonte, potência total e eficiência da fonte. Aí está a nossa tabela. Você tem os parâmetros, corrente, tensão, potência na carga, potência na fonte, potência total e eficiência. E as colunas de 12,5 ohms, 25 ohms, 50 ohms, 100 ohms e 200 ohms. Vamos começar pela corrente eficaz. Sim, razoável. Quanto mais alta a resistência, menor a corrente. Quando temos uma resistência bem valor baixo de 12,5 ohms, a corrente é de 192 mA. Quando temos uma resistência de carga de 200 ohms, a nossa corrente agora apenas 48 mA. Maior resistência, menor corrente. Coerente. Então, primeiro fato comprovado. Conforme aumenta o valor ohmico da carga, o valor da corrente que percorre o circuito vai diminuir. Está aí a equação mostrada. É só você observar que quando o RL aumenta, denominador, a fração diminui e a corrente é menor. E a tensão na carga? Sim, coerente. Quanto mais alto o valor da resistência, mais alto o valor da tensão. Quando for infinito, a tensão em aberto é a tensão aberta da fonte. Em 12,5 ohms, nós temos 2,4 volts na carga. Com 200 ohms, 9,6 volts. Coerente. Fato comprovado. Conforme o valor ohmico da carga aumenta, o valor da tensão na carga também aumenta. Olha a equação. Veremos agora a potência na carga. Estamos particularmente interessados e preocupados, talvez, também, com a potência dissipada sobre a carga, a potência útil. E agora temos resultados interessantes. A potência na carga em 12,5 ohms é a mesma em 200 ohms, um valor de 460,8 miliwatts. Não é só isso. A potência na carga de 25 ohms é a mesma da potência na carga em 100 ohms, 640 miliwatts. E aparentemente, na tabela mostrada, o maior valor de potência ocorre com RL igual a 50 ohms, 720 miliwatts. A potência na carga varia conforme varia o valor ohmico da carga. Só que às vezes a potência aumenta e às vezes a potência diminui. Mas essa equação temos que analisar com mais calma. Nesse gráfico, nós temos à esquerda curto-circuito, a resistência de carga zero. Se este o RL, a resistência de carga. No lado direito, nós temos o circuito aberto. Observe que a potência varia de zero para o curto, zero ao circuito aberto. Aparentemente, os valores se repetem em função da razão da resistência em função de RS. Quando a carga é a metade ou o dobro de RS sobre 2 ou 2RS, temos a mesma potência, 640 miliwatts. Também acontece com um quarto de RS e 4RS, 460,8 miliwatts. E mais um fato interessante, parece que existe um pico de potência quando RL é igual a RS, 720 miliwatts. Será coincidência? Será que só para esse circuito? Vamos ver isso mais frente. Aí está a nossa tabela e agora nós vamos nos preocupar com eficiência. Tem algo de muito estranho. Conforme a resistência aumenta, a eficiência aumenta. Não faz muito sentido. Então a eficiência é 100%. Quando a resistência é infinita, que não tem potência nenhuma na carga, eficiência é 100% do circuito, tem alguma coisa errada. Nós temos que mudar. Talvez relacionando potência transferido realmente em trabalho e a potência toda dissipada em calor, em atrito do motor, talvez essa equação de eficiência funcione. Mas para circuitos elétricos não está funcionando. Observe que em 12,5 ohms, a fonte consegue fornecer 4
460,8 miliwatts para carga, com uma eficiência de 20%. Muito bem, mas quando a resistência de carga é 200 ohms, a potência na carga também é 460,8 miliwatts e a eficiência magicamente aumentou para 80%. Como é que acontece isso? Já no que parece ser uma condição ótima de máxima passagem de potência, 720 miliwatts, pelo menos é o valor máximo que nós calculamos, a eficiência é de meros 50%. Estranho isso? Nós temos que dar um jeito nesse problema. Veremos isso mais à frente. Fato comprovado: maior eficiência da fonte nessa definição de eficiência atualmente que nós estamos usando, que nós já sabemos que não está funcionando, não vai se refletir maior potência aplicada à carga. Tem algo errado. Como é que uma fonte com eficiência de 80% transfere menos potência a uma carga que uma fonte com eficiência de 50%? Vamos ter que mudar essa definição. E será coincidência que uma fonte de 50 ohms, a transferência de potência máxima em uma carga de 50 ohms? Será? O que está acontecendo aqui? Nós temos a tabela. Você agora pode verificar ou comprovar os valores de corrente, tensão, potência na carga na fonte, potência total, eficiência, em função de cada um dos valores demonstrados. Chama atenção particularmente para essa condição mágica, onde RL é igual a RS no caso de ambas serem puramente resistivas. Vejamos agora considerações finais. Além de dispormos de ferramentas, são as equações dos conceitos, a teoria para o projeto e análise e transferência de potência de uma fonte para uma carga, abordamos diversos exercícios em que podemos observar o comportamento da transferência de potência da fonte para a carga conforme a carga varia. Nem sempre o resultado foi intuitivo. Diferentes cargas com a mesma potência, uma carga mais baixa, uma carga mais alta e ambas com a mesma potência. Interessante isso. Observamos que definitivamente tem alguma coisa de muito errada com a definição de eficiência que estamos utilizando até agora. A equação dada até segue a definição clássica de eficiência, mas não está servindo para circuitos elétricos, não na nossa situação. Temos que corrigir isso. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Afinal, o que é o teorema da máxima transferência de potência? Por que ele é tão importante na área elétrica, eletrônica, de telecomunicações? Por que os engenheiros de telecomunicações se preocupam tanto com esse teorema? Qual será a razão? Qual a importância disso? Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.